A Hertz surpreendeu o mercado com a notícia de que iria vender cerca de 1/3 da sua frota de veículos elétricos, e isso fez todo mundo se perguntar se era o fim da era de veículos elétricos e se a bolha nesse setor ia estourar agora em 2024. Nesse vídeo você vai entender tudo o que está acontecendo com o setor de carros elétricos no Brasil e no mundo, e no final eu vou te falar a minha opinião, se eu acho que é uma bolha e se eu acho que ela vai estourar agora em 2024. Se você tem interesse nesse conteúdo, já se inscreve no canal e também deixa o like para que esse conteúdo de valor chegue a cada vez mais pessoas. Os carros elétricos começaram a se popularizar em 2019 não só porque eles eram mais sustentáveis, mas também acreditava-se que eles eram melhores para a utilização na estrada por serem mais econômicos e também eles eram mais seguros. Além de que se acreditava que em pouco tempo a gente teria carros completamente autônomos que não precisariam mais da figura dos motoristas e conseguiriam se dirigir completamente sozinhos pelas ruas. Com a pressão social para os países diminuírem o nível de poluição na atmosfera, os carros elétricos caíram como uma luva, então a maioria dos governos no mundo todo começaram a incentivar a produção de carros elétricos. Então a China teve incentivos ali à produção de carros elétricos, a Europa também e os Estados Unidos. E os incentivos acabaram permitindo com que várias empresas pudessem produzir carros elétricos a preços cada vez mais acessíveis. A própria Tesla foi beneficiada e recebeu mais de 2 bilhões de dólares desses subsídios. Com o incentivo do governo para que essas empresas produzissem cada vez mais carros elétricos e com juros em queda no mundo todo, isso criou o cenário perfeito para as pessoas comprarem cada vez mais carros elétricos, afinal de contas elas conseguiam financiar a juros muito baixos. Isso fez com que as vendas de carros elétricos no mundo disparassem ali em 2021, foram cerca de 6,6 milhões de carros vendidos, frente a 3 milhões no ano anterior, então um crescimento de mais de 100% naquele ano. Como o setor de carros elétricos estava muito aquecido, o mercado acreditava que esse cenário ia continuar da mesma forma no médio e no longo prazo, e já projetava que até 2031, mais da metade da frota global de carros seria totalmente elétrica. Com todo esse otimismo na tese de carros elétricos, a Tesla em 2021 chegou a valer mais de $1 trilhão, valendo mais do que várias montadoras somadas, como a Ford, a BMW, a GM, a BYD e a Volkswagen. Todas somadas valiam menos do que a Tesla. Se tudo está indo tão bem e esse setor só tem a crescer, por que é que a Hertz vendeu então uma parte relevante da sua frota? Existem alguns estudos que mostram que toda tecnologia tem um ciclo de adoção. Os primeiros a adotarem uma nova tecnologia são as pessoas que gostam de testar produtos novos, que não se importam com o preço que estão pagando. São as pessoas que compraram, por exemplo, os Teslas ali que eram lançados nos anos 2012, 2013, quando eles faziam carros muito caros e realmente carros para teste, realmente carros ali para fãs. E nos últimos anos a gente tem presenciado o ciclo dos visionários, que são as pessoas e empresas que vão sim investir nessa nova tecnologia, comprar essa nova tecnologia antes das grandes massas, mas elas já são um pouquinho mais seletivas e elas precisam ter algum benefício atrelado àquela nova tecnologia e talvez já começam a olhar um pouquinho o preço. E nesse momento do ciclo ainda existem muitos riscos de você adotar essa nova tecnologia e muitos desafios para a infraestrutura para realmente uma grande massa, uma grande quantidade de pessoas passarem a consumir e utilizar essa nova tecnologia, e é isso que não só a Hertz, mas também várias outras empresas e pessoas têm falado a respeito dos carros elétricos, de todos os desafios que a gente tem visto. Não só os desafios de infraestrutura, como a dificuldade de encontrar postos de abastecimento não só no Brasil, mas também no mundo todo. É assim, né? Você tem grandes distâncias até você encontrar um posto de abastecimento e muitas vezes o carro não tem autonomia para chegar nesse ponto de abastecimento. A gente tem também desafios de custo, porque diferente do que se falava 2, 3 anos atrás, o custo de você utilizar um carro elétrico ele acaba sendo também alto. O custo de energia subiu bastante na Europa, por exemplo. Aqui no Brasil você tem um custo de peças de troca de bateria também muito alto. Você também tem um custo muito alto de seguro para esse carro, já que as seguradoras sabem que se você bater esse carro, ele tem uma chance muito maior de ter uma perda total. E a gente ainda tem alguns desafios tecnológicos ainda. Então, por exemplo, os carros da Tesla ficaram congelados e parados em algumas regiões onde faz muito frio lá nos Estados Unidos e a bateria ou perde muito autonomia ou não consegue nem ao menos ser abastecida. Então, isso daqui também é um risco e uma dificuldade que os donos de Tesla têm enfrentado. Outra coisa que não tem agradado muito os donos de carros elétricos é que eles lembram muito um celular. Então a cada 1, 2 anos sai uma tecnologia nova de bateria, por exemplo, de carro elétrico, e aquele seu carro que você comprou há 1, 2 anos atrás, ele fica já muito defasado. Sem contar que as próprias montadoras, como a Tesla no caso, sempre tenta lançar carros cada vez mais baratos, cada vez mais acessíveis, o que acaba derrubando naturalmente o preço dos carros anteriores, já que ninguém vai querer comprar aquele carro anterior que ele era pior e mais caro. Isso traz uma desvalorização muito forte nos carros elétricos. Então a desvalorização de carros elétricos aqui no Brasil, por exemplo, chegou a 37% em 2023, e lá nos Estados Unidos, a Hertz ela vendeu os carros elétricos dela com uma desvalorização de 50%. Com todos esses
esses desafios e outros que eu nem citei aqui, a gente tem visto cada vez mais donos de carros elétricos arrependidos. Então, se você entrar, por exemplo, no Reclame Aqui, você vai ver várias reclamações a respeito de falta de peça no Brasil, de problemas com a bateria, de custo de troca de bateria, e até lá na Finlândia, por exemplo, um dono de Tesla explodiu o carro ao descobrir que o custo de troca de bateria era tão caro quanto comprar um carro novo. Além de todos esses fatores, a gente teve também um aumento de taxa de juros no Brasil e no mundo todo, e isso dificulta o financiamento de veículos. Então a taxa de juros média de um financiamento de veículo nos Estados Unidos quase que dobrou ao longo de 2023. Já que financiar um carro estava cada vez mais caro, a Tesla começou a dar desconto na venda dos seus veículos, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e na China, para tentar continuar vendendo ali mesmo nesse cenário negativo. Isso penalizou bastante os resultados da Tesla e a margem bruta saiu de 30% ali no primeiro trimestre de 2022 para quase 16% agora no terceiro trimestre de 2023, considerando só a margem do segmento automotivo da Tesla. Mesmo com os descontos que a Tesla tem oferecido, a venda de veículos elétricos nos Estados Unidos quase que não cresceu no quarto trimestre de 2023. Com um cenário cada vez mais incerto no setor elétrico, a gente viu várias notícias que ajudaram a dar esse sentimento negativo, não só para as empresas do setor elétrico, mas também para os compradores de carros elétricos e também para os investidores que gostam do setor. A GM e a Honda cancelaram uma parceria para desenvolver carros elétricos, a Apple adiou o lançamento do carro elétrico dela, a Alemanha retirou subsídios de carros elétricos e a Ford também está tirando o pé e vai investir cada vez menos em carros elétricos. Então isso daqui acaba gerando uma incerteza, porque se as empresas não vão produzir mais, se não vão investir mais, se você compra um carro elétrico, a tendência é que você talvez vai ter menos acesso à peça, vai ter uma revenda ainda pior. Então isso daqui piorou o cenário para a venda de carros elétricos em 2023. Todos esses fatores somados levaram as ações da Tesla a caírem mais de 55% desde o seu topo histórico lá em novembro de 2021, e agora o mercado tem uma expectativa de crescimento muito mais modesta daqui para frente, e o próprio Elon Musk falou que o crescimento em 2024 vai ser notavelmente menor. Então isso acaba corroborando com a ideia de que o setor de veículos elétricos ainda vai continuar sofrendo no curto prazo. Apesar de todas as notícias negativas, eu sigo acreditando que o setor de veículos elétricos vai crescer muito ainda no longo prazo. Mesmo num cenário desafiador e um 2023 que foi péssimo para o setor, a Tesla conseguiu vender muito mais do que ela vendia no passado. Então, comparando com 2021, ela vendeu 62% mais carros no terceiro trimestre e comparado com 2022, ela vendeu 22% mais carros. Lá na China, que é um dos maiores mercados de veículos elétricos, tanto a BYD quanto a Tesla estão vendendo cada vez mais e bateram um recorde de vendas agora em 2023, e a expectativa é que elas somadas sozinhas vendam mais de 10 milhões de veículos lá em 2030. Então, esse mercado ainda vai continuar crescendo bastante no médio e longo prazo. E a gente também tem que considerar que os juros que subiram uma hora vão cair, então a expectativa é que os juros já comecem a cair em 2024 nos Estados Unidos. O mercado espera até 5 cortes esse ano, e isso deve também dar uma folga para os financiamentos de veículos, e as pessoas devem voltar a comprar e financiar carros não só elétricos, mas também carros a combustão. Então todo o setor automotivo que passou por um ciclo difícil nesses últimos 2 anos deve voltar a respirar e voltar a crescer em 24 e principalmente 25. Então a expectativa para o crescimento do setor de veículos elétricos em 2024 é um pouco mais modesta, mas mesmo assim é uma expectativa de crescer 21%, que é muita coisa. É menos do que no passado, mas mesmo assim um crescimento de vendas de 21% ainda é muita coisa para qualquer setor. E a gente tem que lembrar que as empresas de veículos elétricos devem entrar em novos segmentos também no médio prazo. Então a Tesla deve entrar no segmento de picapes agora em 2024 com o lançamento do Cybertruck. Logo mais ela deve entrar também no segmento de caminhões ali com o lançamento do Semi-Truck. E também eles têm um carro aí engatilhado para ser lançado nos próximos anos, que a gente ainda não tem ideia de que carro seria, mas é um carro que, segundo eles, vai ser bem mais barato do que os carros que eles têm hoje, e querendo ou não, apesar disso ser ruim para a desvalorização dos carros anteriores, quem for comprar a partir de agora vai comprar um carro elétrico ainda mais barato. E isso deve impulsionar não só as vendas da Tesla, mas também a adoção de carros elétricos no geral. Quanto mais barato for essa tecnologia, mais pessoas vão poder adotar. Então não, na minha visão, a gente não passou por uma bolha de carros elétricos e nem vai passar agora em 2024 ou 2025. O que aconteceu foi um movimento natural do setor, um impacto ali macro que impactou bastante o setor em 2022 e 2023, e também aquela questão da adoção, do ciclo de adoção que eu expliquei para vocês. Então a gente ainda está no ciclo de adoção onde os visionários estão comprando carro elétrico, e ainda há bastante desafio e bastante risco de você fazer isso, e é por isso que talvez não seja o melhor momento e é melhor esperar a tecnologia estar mais pronta para ser adotada pelas massas para você efetivamente comprar o seu carro. Mas como eu repito aqui sempre, eu não sou dono da verdade, então me falem nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que já vale a pena comprar carro elétrico? Vocês preferem um carro a combustão e não gostam de carro elétrico? E o que vocês acham que vai acontecer no futuro? Vocês acham que a partir de agora
as empresas de carro elétrico vão começar a dar prejuízo, vão começar a não conseguir vender mais carros elétricos? Me falem nos comentários que eu respondo todo mundo. E se você é novo por aqui, o Já Invest é uma empresa de recomendação de investimentos. Então nós temos carteiras recomendadas de investimentos no exterior, fundos imobiliários, de empresas de dividendos e empresas de crescimento. Então se você quiser conhecer mais sobre o nosso produto, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante EA Pro. E sendo assinante, você vai saber efetivamente quais são as teses que a gente recomenda você investir hoje. Então, assina lá, você tem 7 dias para testar o produto. Se você não gostar, é só cancelar, que não é cobrado nada de você. Se você gostou do vídeo, deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer. E também já encaminha esse vídeo aqui para o seu amigo que quer comprar um carro elétrico ou que investe no setor elétrico para ele ficar sabendo tudo o que aconteceu e tudo que está acontecendo e ficar preparado aí para o futuro. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.